Olá, meu nome é Odécio Dirceu Drage, sou diretor do Sistema Business Assistido, que tem por objetivo levar e disseminar o conhecimento. Hoje, com mais um Business Talk, um café jurídico com as advogadas da Grunewald Ethics, vamos discutir mais um tema importante que será a seguir mencionado. Primeiro, quero também dar as boas-vindas às advogadas da Grunewald Ethics, Emanuele Ethics e Gilciane Knack, que vão debater sobre o tema do Business Talk, conversa de negócios, hoje sobre os aspectos jurídicos. Também dar as boas-vindas, em especial, aos nossos telespectadores do Canal 14, do Facebook, do YouTube. Sejam todos bem-vindos e levando caminhos, dicas, informações, orientações e conhecimento para quem está nos assistindo nas quartas-feiras através desse canal. Hoje vamos tratar sobre um tema que é bastante importante para 95% das empresas, eu diria até para todas quase, né? Que se refere ao planejamento da sucessão empresarial. É importante definirmos um cronograma, umas atividades que são desenvolvidas tanto no aspecto econômico quanto no aspecto jurídico e as respectivas consequências em função do que é planejado. No planejamento, em primeiro lugar, assim, no contexto de elaborar esse projeto, é a observação e os objetivos da atual administração. O que e onde ela quer chegar e quando ela quer fazer isso, né? Essa é uma decisão dos administradores atuais, planejarem a sucessão. Segundo lugar, vamos e devemos observar o ambiente, as funções e as responsabilidades e experiências dos sucessores, debatendo com a administração sobre esse aspecto. Em terceiro lugar, é importante, além do que nós vamos debater em seguida, também fazer uma avaliação do perfil comportamental das características de cada um desses sucessores. Porque desse contexto, nós já temos mais de 100 anos uma metodologia chamada DISC, que é as iniciais das palavras do significado dominância, influência, estabilidade e cautela. Então, nesses 4 grandes profilers comportamentais de características, são identificados o comportamento das pessoas, de cada um de nós, é classificado em uma ou até 2, não em todas a gente tem preferência, assim como num time de futebol, nem todos são goleiros, nem todos são atacantes, então é importante que a administração atual escale bem o seu time. Então, além da competência, que vamos falar um pouquinho em seguida, é importante que ele observe também quais as pessoas são mais úteis para cada uma das funções. Dentro da dominância, se verifica pessoas mais destinadas a resultados, a eficácia, a fazer a coisa certa, no tempo ter resultados, né? Então, são pessoas cujo resumo chama-se dominância. No I do DISC, nós temos um aspecto com pessoas com características de influência, que são comunicativas, que têm a habilidade de se relacionar na comunidade e internamente para que possa disseminar o que a empresa tenha para oferecer na comunidade e também integrar nos colegas, né? Então, o DISC é DI, é dominância e influência. O S é o da estabilidade, é da firmeza, é do planejamento, da linearidade, de fazer com que as coisas sejam obedecidas, tenha uma sequência
e tenha obediência às normas e regulamentos estabelecidos. Então é importante também termos alguém do meio campo, alguém que faça esse contexto acontecer conforme o planejamento, né? E o C é o da cautela, são especialistas, são pessoas que fazem as coisas com precisão, são pessoas sim de mais eficiência, que o processo tenha um acabamento perfeito, né? Então, nesse contexto, é importante que seja feita essa avaliação por profissionais que entendem dessa área, que normalmente são da área de psicologia, de recursos humanos, né? Que possam auxiliar no que já o proprietário observou, que é a avaliação da competência e da habilidade dos seus sucessores. A competência e a habilidade foi observada durante um bom tempo, que permitiu que ele verificasse a amplitude de quem tem amplitude, de quem tem atitude, de quem tem experiências já nas respectivas funções, quem tem habilidade, quem tem aptidões e quem também se formou e tem formações específicas para as funções que passam a ser delegadas nessa sucessão, né? Depois, numa quinta etapa, é importante que se seja introduzido na empresa esses sucedidos para que possam e gradativamente conquistar a credibilidade e confiança no mercado. Ótimo, já temos 5 fatores importantes citados até aqui para que se faça um planejamento, que se faça uma sucessão, para que se crie uma holding, uma sucessão patrimonial. Nós temos mais um sexto aspecto, que é o da economia, do que vai acontecer sob o aspecto de se ter menos custos em relação ao inventário futuro. Que previamente fazendo tem já menos custos no imposto de transmissão, tem menos custos com custos jurídicos, menos custos com escritura, menos custos com registros, menos custos com bastante burocracia de até se decidir o que vai ser feito, se previamente foi planejado. Então vai ter uma redução significativa, muito significativa mesmo, de redução de custos ao se planejar essa sucessão. Também tem uma redução que pode ser útil dependendo da empresa. Se tem empresas, por exemplo, de lucro real, e se essa empresa de patrimonial, ela possa locar os ativos para a empresa de lucro real, onde lá ela tem uma economia em torno de 34% que reduz o lucro, o aluguel. E na contrapartida paga-se de 7,93% a 11%, 12%. Então tem uma economia de 20% em relação à tributação de impostos hoje vigentes, mas sempre teve, sempre provavelmente terá uma redução tanto na transferência dos bens quanto no dia a dia das atividades, vai se ter resultados positivos com esse planejamento, né? Também temos a questão de poder dar mais segurança para que esses sucessores continuem com a nossa empresa, porque vamos ter tempo de acompanhar, de corrigir, de ajustar para que os sucedidos permaneçam na trilha e façam a empresa cada dia ter mais sucesso, como ela foi iniciada pelos nossos fundadores que hoje estão fazendo esse planejamento dessa sucessão. Eu vou passar agora a palavra para as advogadas da Grunewald Ethics para que eles debatam sobre o tema, sobre os aspectos jurídicos que envolvem e as respectivas consequências desses atos a serem praticados. Com vocês a palavra, Emanuele e Gilciane. Obrigado. Esse é o nosso Café Jurídico, é um encontro mensal que a gente tem todas as segundas, quartas de cada mês. Eu sou a Emanuele Ethics, eu sou advogada, sou pós-graduada em Direito Processual Civil. Meu nome é Gilciane Knack, eu sou graduada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, advogada. E estamos, então, mais uma vez, eu e a doutora Emanuele. Infelizmente, nosso convidado teve um imprevisto, mas ele teria muito a acrescentar, né, principalmente quanto à questão das incidências de tributo, as taxas que envolvem esse tipo de transação, mas ele não pode estar presente hoje. Então, a gente vai tentar trazer uns pontos que nós separamos, que nós julgamos interessante e relevante. Claro que a gente não vai conseguir exaurir o assunto, porque é um assunto bastante vasto, com bastante pontos delicados, inclusive. Então, a gente vai trazer alguns pontos importantes e vamos começar falando sobre o nosso assunto, que é o planejamento tributário.
O planejamento tributário é um assunto que já foi tido, inclusive, como tabu. Por quê? Porque ninguém gosta de falar a respeito do término da vida. Mas agora, no momento que nós estamos vivendo, as pessoas que se preocupam com o futuro, elas já estão começando, então, a ter uma visão diferente. Em vez de ficar encarando como o encerramento da vida, elas encaram como um planejamento, né? Uma organização do seu patrimônio, do patrimônio da sua empresa. Então, nesse meio, tem bastante espaço para planejamento sucessório. Porque se a pessoa ela não faz esse planejamento sucessório, não resta outra alternativa quando a pessoa vem a óbito, a não ser passar por todo um processo de inventário. E esse processo de inventário, como a doutora Emanuele vai falar na sequência, pode ser um processo muito longo, muito demorado, pode causar bastante atrito entre os familiares que já estão ali desgastados com essa situação do óbito do seu ente querido, passando por toda a situação do luto e ainda terão todo esse trabalho de realizar o inventário e às vezes acaba sendo bem desgastante. A gente vai trazer para vocês hoje a importância do planejamento familiar e sucessório. Por quê? Porque esse é um tema bem delicado, eu sei que é difícil falar, como a doutora Jussiane já falou. Ninguém quer falar do fim da vida, mas, ao mesmo tempo, a gente quer trazer quão importante e relevante é esse tema, de trazer um estudo, de trazer uma análise futura de quão importante é. Porque, assim, ó, em geral, as pessoas, as famílias, elas não têm essa organização, esse pensamento. Eles não levam em consideração a necessidade de constituir ou de construir um plano de ação de transmissão desses bens. O que comumente eles fazem? Eles esperam que aquele patriarca, aquela matriarca venham a falecer, e aí, então, eles pretendem tomar uma providência. Qual é a providência? Nesse momento só existe uma providência, a abertura de um inventário. E esse inventário, por vezes, como a doutora Jussiane já falou, ele é moroso, ele pode ser oneroso. Será que, então, ele tem opções? As pessoas, infelizmente, elas esperam o ápice, que é o falecimento daquele gestor, para então, sim, eles tomar providências. Essas providências só serão tomadas com o falecimento. E a única providência cabível em lei com o falecimento é o inventário. Não temos outros métodos. Isso que a gente vai explicar. Então, devido ao planejamento, vamos acabar caindo no inventário. No inventário, não tem outra. Isso, não tem outra alternativa. Então, o inventário é isso que eu quero trazer para vocês. A gente pede o inventário em si. Eu pergunto, será que ele é o menos oneroso, o mais célere, o que vai efetivamente garantir o patrimônio de vocês? Que esse patrimônio esteja resguardado e que, com o seu falecimento, né, falecimento do herdeiro, patriarca, ele vai ter continuidade perante aqueles gestores. E é isso que a gente vai conversar hoje. É essa a intenção desse planejamento. Porque, como eu falei, o inventário, existe o inventário judicial e o extrajudicial, sendo que ambos necessitam de advogado, ambos tributam da mesma forma. O que difere é o tempo, pessoal. O extrajudicial é aquele que é feito extra-justiça em cartório, mediante advogado, que as partes de comum acordo, todas maiores e capazes, encaminham para a abertura desse inventário, que é os bens, patrimônio, tudo daquele falecido, para então haver a regularização. Quando não há consenso, ou quando existem menores ou incapazes, há a necessidade do ingresso do inventário judicial, porque é requisito de lei. E, principalmente, o que acontece? Quando tem discordância, né, dentro da divisão de bens. E essa discordância pode demorar anos. E aí, você, dono de uma empresa, precisando a liberação, precisando dar andamento, seguimento à sua empresa, porém está amarrada, porque precisa o encerramento desse inventário. Contas, ativos, valores em banco, não conseguem ser transferidos, mexidos, sacados, enquanto não tem uma resolução do inventário. Inventário judicial, pessoal, no mínimo 5 anos. Para mais, depende da discussão, depende do caso. Então, será que ele efetivamente ele é o mais rápido para garantir? Com certeza não. Existem outros métodos que a gente vai trazer de planejamento que pode ser feito em vida e com a gerência desses gestores.
Por isso que a gente fala, existe? Existe, mas daí vai da situação de cada um. O extrajudicial pode levar de 2, 3 meses, depende da documentação, avaliação de receita, avaliação de estado, avaliação da prefeitura, se está todas as negativas em ordem. E aí sim, ver a possibilidade ou não de ver logo essa resolução desse impasse. Então, por isso que eu digo, existe a modalidade de inventário, mas a gente não precisa esperar o inventário para então a gente tomar providências. Por isso que eu vou passar agora a palavra para a doutora Gilciane, para ela nos passar qual a importância desse planejamento familiar prévio, né, em vida, para assegurar esses bens e tornar mais rápido, talvez menos oneroso. Isso mesmo. Assim como o inventário, que é essa transferência do patrimônio do refúgio depois do falecimento, tem, então, o planejamento sucessório, que é planejar o que fazer com esse patrimônio ainda em vida. Por que ele é importante? Porque o autor, a pessoa que vai gerar essa herança, ele vai estar ali, vai estar participando, ele vai poder conversar com todos os seus familiares e chegar juntos a uma decisão do qual o melhor caminho para seguir. É muito importante para as empresas, e pode ser bastante útil, por quê? Justamente porque a empresa já vai ficar definido, sei lá, quem vai administrar, quem vai ficar com cada cota. Então, não vai ficar à mercê de todo o processo de inventário, que muitas vezes demora, como a doutora Emanuele já falou. Um planejamento familiar e sucessório, ele então tem essa possibilidade de dispor do patrimônio ainda em vida. Então, essa é uma das vantagens desse planejamento. E como a gente faz esse planejamento? Claro que nós não vamos dar para vocês, justamente para a empresa se planejar para o futuro e não ficar parada esperando todo o decorrer de um inventário. Tendo esse planejamento, assim que ocorre o óbito do administrador, do dono das cotas, elas já serão transferidas, já tem um planejamento de como se dará essa transferência desse patrimônio. Então, não será necessário aguardar todo um trâmite. E como se faz esse planejamento? Pode ser feito um plano que vai ser criado, então, pelo patriarca, pela matriarca, junto com todos os seus familiares, e neste plano pode dispor o que cada um vai fazer nessa sociedade, o que vai caber a cada um dos herdeiros, dos sucessores, quem vai administrar essa sociedade. Isso é muito bom, por quê? Porque aqueles investidores, aqueles clientes daquela empresa, eles já vão saber que essa empresa ela tem um planejamento. Ela não vai encerrar suas atividades, não vai ficar com as atividades suspeitas quando ninguém quer que ocorra, né? Mas todos sabemos que ocorre, que a pessoa, o administrador, o dono da empresa, ele vem a óbito, e então já vai ter um sucessor que já vai ser preparado também por aquele que está na empresa, justamente para assumir esse papel. Talvez não tenha ninguém ali da família que queira representar esse papel, mas eles podem já se programar para contratar alguém para ter todo esse encaminhamento do que vai ser feito. Não vai estar ali sofrendo luto e tendo que passar por todo o desgaste do processo de inventário. Nesse planejamento, vai estar descrito todos os bens, todos os herdeiros e como vai ser feita a divisão. Então, não vai ser esperado que a pessoa venha a falecer para só então ser feito todo o levantamento, verificar as dívidas, verificar o saldo, verificar se tem quanto no banco. Tudo isso já vai ser feito antes. E vai ser mais fácil, porque a pessoa que está administrando, ela vai estar ali presente para lhe dizer, olha, nós temos essa situação, nós temos esses débitos para saldar, nós temos esses valores para entrar, então vai ser uma coisa mais segura da empresa e vai evitar que todo aquele desgaste causado pelo inventário depois. E evita também os desentendimentos dos familiares, né? Porque todo mundo sabe que dá uma série de desgaste ali na questão do inventário, porque muitas pessoas, elas não, às vezes, não concordam. Isso faz com que se torne mais demorado e acaba atrapalhando ainda mais o desenrolar dessa situação. Pode ser determinada a porcentagem que cada um vai ter nas sociedades. E isso vai facilitar, então, que cada um saiba o seu papel, a sua função, e vai dar um melhor segmento, então, para essa empresa. Ela vai se manter firme, mesmo havendo o falecimento do seu administrador, o falecimento do seu criador, muitas vezes, né? Isso vai ser muito importante. E também, junto, a família toda vai poder analisar o perfil de todos os sucessores para verificar o que cada um desempenha melhor. Esse seria um tema que seria tratado pelo nosso convidado, e certamente ele vai vir em um outro momento nos falar, porque é um assunto muito importante e que pode ser muito útil para quem vai lidar com isso, para quem vai fazer esse planejamento. Como conhecer os perfis dos seus sucessores e o que vai caber a cada um, o que vai ser melhor para cada um, para que essa empresa continue firme, continue
a sua caminhada, né? Isso é muito importante. E esse planejamento, ele também é vantajoso referente às finanças, à tributação, que também seria um tema que o nosso contador iria trazer para nós, né? As informações referentes às alíquotas, que é muito importante saber, porque realmente pode dar uma diferença muito vantajosa fazer esse planejamento, porque as alíquotas estão favoráveis, né? Como ele vai nos trazer no nosso momento, certamente. Então, com esse planejamento, pode ser disciplinada toda a questão da gestão. Então, já vai estar delimitado a como se dará a transferência do patrimônio e o que cada um vai fazer. Isso vai ser muito bom para a empresa se manter no mercado. E permite também a maior centralização das decisões, tanto financeiras, administrativas, que já vai estar tudo no plano de ação. Então, doutora Emanuele, quais são as formas que a gente tem de fazer esse planejamento? Você teria mais algumas dicas para nos dar, acredita? Com certeza, obrigada. Assim, ó, pessoal, como a própria doutora Jussiane falou, a necessidade, a importância desse planejamento prévio, porque sim, ele é uma forma menos dolorosa, ou seja, poupa futuras discussões que porventura possa vir a ocorrer entre os herdeiros e sucessores, né, principalmente em inventário judicial, porque antecipando essa divisão, a gente já consegue, por fim, determinar o que cada herdeiro, o que cada sucessor pode fazer dentro do perfil, dentro da qualidade, dentro da vontade, porque uma coisa é aquelas empresas que crescem, pai e filho junto, trabalhando, se esforçando, de comum acordo. Mas sabemos também que há empresas que, porventura, o pai é empresário, o filho escolhe outro ramo, que não é em si a empresa. Porém, no óbito desse gestor, como é que vai ficar essa empresa? Quem que vai dar o devido andamento se aquele herdeiro, aquele sucessor não pertence ao ramo empresarial? Por isso o planejamento, porque se nós planejarmos, aí sim, aquele empresário pode, em vida, já analisar quem que poderá pelo menos administrar, dar seguimento e continuidade, a fim de segurar um patrimônio constituído, que nem a doutora Gilciane falou, constituído em vida, um império, que nem a gente diz, pessoas que trabalharam, cresceram, fundaram a sua empresa, sabe o quão difícil, o quão arduoso foi, e de repente esse patrimônio se esvazia porque não temos gestores capazes para dar continuidade. E ali o patriarca ou a matriarca, sim, poderão já analisar o cenário e destinar aquelas pessoas competentes para dar continuidade a esse segmento, se for a necessidade e a vontade dessas pessoas. Então, ele é uma forma de divisão de bens antecipada que poderá, sim, ser, com certeza, menos onerosa que o inventário judicial. E como é que, quais formas? Né? Mais sério do que E, com certeza. Quais as formas? Assim, ó, pessoal, cada caso é um caso, não tem uma forma determinada, porque o que a gente precisaria é ter a análise de todo o patrimônio, fazer, né, um diagnóstico do patrimônio empresarial e familiar, de todos do levantamento, na realidade, de todos os bens e a situação, através de matrículas, através de negativas. A gente precisa analisar regime de casamento, sucessores, se todos os herdeiros, filhos ainda permanecem vivos. Não temos como dar uma receita. A gente precisa analisar a situação do caso concreto e digo mais, para assim a gente poder ter um diagnóstico, que nem a gente falou lá no início, um diagnóstico de plano de ação, qual é o melhor que se enquadra para aquela empresa. E ainda, há necessidade, sim, de advogados tributaristas, advogados empresariais, advogados do ramo de família, e um contador e talvez até um psicólogo, dependendo da situação, para que todos, porque o patriarca já estará ali e ele conduzirá perante herdeiros sucessores qual a melhor situação para garantir aquela empresa futuramente. E ele vai poder dar o norte daquele estudo. E digo mais, analisando todo esse contexto, quem decide é a empresa, os advogados, nós advogados, poderemos dar diagnósticos, mas quem decide o que fazer ou não, cabe àquela empresa, àqueles sucessores, àquele patriarca e matriarca que eles acharem que for conveniente para a situação. Então, temos 3 pontos. Temos a doação, pode ser feita em vida, temos o testamento e temos o holding familiar, que também é o objeto principal de hoje.
Então, eu vou passar uma pincelada sobre doação, depois a doutora Juscelina vai falar sobre o testamento. A doação, ela já é feita em vida. Aquele patriarca, matriarca já doam seus bens aos herdeiros e sucessores em vida. Ah, mas eu vou me desfazer desses bens? Não. Quando é feita essa doação, a gente já faz com cláusulas que garantem, eles não vão ficar sem o patrimônio, eles continuarão administrando, gerindo, usando e fruindo, porque a gente coloca uma cláusula de usufruto, que é bem o termo, o uso dos frutos. Ele vai usar, continuar usando esses bens, ele continuar utilizando dos frutos, dos proventos, enquanto vivo for. Tem essa cláusula de reserva. Então, tu não se desfaz de patrimônio, porque vocês continuam também como usufrutuários, porém, a propriedade passa aos herdeiros sucessores. E assim eles vão poder automaticamente ver aquele patriarca e matriarca administrando, porém eles serão os novos donos que já em vida. Ali sim já incide o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, e ele também é uma questão assim, ó, que como eu faço? Bens imóveis, tabelionato de notas, certo? Bens móveis pode ser feito através de instrumento particular. Ambos geram um imposto, certo, pessoal? Também poderá ser feito dentro dessa doação, colocar além da cláusula do usufruto, a cláusula da impenhorabilidade, da inalienabilidade e da incomunicabilidade. A impenhorabilidade é aquele que não pode sofrer penhora, inalienabilidade é aquele que os novos donos, que são os herdeiros e sucessores, não podem vender, transferir, ceder enquanto o usufrutuário, que é o patriarca e a matriarca, em vidas estiverem, certo? E a incomunicabilidade, que aqueles bens não se comunicam com os bens do cônjuge dos herdeiros e sucessores. Então, ele fica garantido de uma certa forma e ali vocês já estão resolvido em vida, porque depois com o falecimento, automaticamente ele já vai transferir, vai ter quebrado essa cláusula de usufruto, né? Não vai mais existir, exato, né? Paga o imposto competente, mas a divisão dos bens já foram feitas em vida e até o patriarca e matriarca já estarão mais seguros, saberão nas mãos de quem ficou cada bem. Agora eu vou passar a palavra para a Juscelina para falar sobre o testamento. Sim, só complementando, a doação em vida é muito importante porque a pessoa já sabe que aquele bem vai lhe pertencer, então ela já pode começar a se preparar, né, para assumir os negócios da família, para dar uma destinação daquele patrimônio. Ele já sabe que se ele não administrar aquela empresa, ele vai precisar contratar alguém, ele não vai ser pego de surpresa, né, quando a pessoa vira óbito. Então, a doação é bom por isso, né? O testamento, o que é o testamento? Todos nós já sabemos, muitos já viram, já presenciaram, já conhecem alguém que fez, né? O testamento é uma forma da pessoa destinar os seus bens depois da morte, né? É uma forma de fazer valer a sua vontade. A vontade lá da matriarca ou do patriarca. É um documento, então, que pode ser feito via cartório, é uma coisa bastante simples, né? Simples não, mas pode ser feito um planejamento e ser feito ainda em vida, já deixando tudo com a sua devida destinação. Ele pode ser feito somente por pessoa física, ou seja, não pode pessoa jurídica fazer um testamento, né? Só pessoa física. Os efeitos desse testamento, eles ocorrem só após a morte. Até lá, a pessoa pode, se ela resolver mudar o testamento, ela pode cancelar, excluir esse testamento, pode também tornar ele sem efeito. Alterar alguma coisa também pode, e os efeitos são só com a morte do decújo. Então, a partir deste momento, os bens passam para as pessoas que estão ali no testamento. Passam não, porque ainda precisará de um inventário, né? Então, ele vai ser, de certa forma, um documento que vai auxiliar, vai facilitar o inventário, justamente porque ele vai retratar qual é a vontade desse autor da herança. Mas, mesmo assim, vai ser necessário todo o processo de inventário. Por isso, talvez não seja a melhor forma de se planejar. É uma forma de mostrar o que ele quer fazer com seus bens e dar um norte, mas não é talvez a melhor forma. É claro que a cada caso vai ter que ser analisado, porque são situações diferentes, detalhes que mudam, né, a decisão final da empresa, da família, quanto a como planejar os seus bens. Né? Então, e referente à holding, que é uma outra forma de planejamento. Então, a gente vai tentar trazer para vocês alguns pontos da holding familiar, o que seria essa holding, né?
A holding, ela é uma sociedade em participação. O que isso quer dizer? É uma sociedade que participa de outras sociedades, ela adquire suas cotas. Então, essa é a sua finalidade, é o seu objetivo social. Ela é criada justamente para isso, para administrar as cotas, sejam elas do patrimônio de empresas, que tem holdings que gerem outras empresas, ou então a holding familiar, que gere ali o patrimônio de uma pessoa física, né? Ela tem origem na língua inglesa, que diz justamente que a holding é o quê? É controlar, é guardar, é manter este patrimônio. Como o próprio nome diz, a holding familiar, ela junta os bens da família todos numa empresa. Ou seja, eles estão transferidos os bens da pessoa física para a pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica organiza, então, todo esse patrimônio dividido em cotas, e justamente para facilitar ali, no caso da sucessão. Criando uma holding, o controle do patrimônio de uma ou mais pessoas, ele vai ficar sob a responsabilidade dessa empresa, ou seja, essa empresa ela vai administrar todo esse patrimônio que foi passado da pessoa física para a pessoa jurídica. Geralmente, o que ocorre, a criação dessa empresa pelo patriarca ou pela matriarca, justamente para facilitar então, o processo de sucessão, né? Onde ele cria essa empresa e faz a doação com reserva de usufruto das cotas dos seus herdeiros. É justamente aquilo que a doutora Emanuele falou antes. Ele faz a doação dos seus bens mas mantém o usufruto. Então, ele usa os frutos, né? Ele continua gerindo o seu patrimônio e administrando aqueles bens até o seu falecimento, enfim, e ele já tem uma destinação, já tem já é feito todo aquele plano, né? E esses bens eles estão integralizados na pessoa jurídica. E não precisa, então, ter todo aquele processo de inventário, que é mais moroso, que é mais oneroso, que é mais desgastante dos familiares. Então, a holding, ela vem para facilitar essa situação. Nos últimos anos, ela tem ganhado bastante espaço justamente pelo fato de as pessoas começarem a fazer um movimento para verificar, para fazer um planejamento, para não deixar todo essa questão de fazer o inventário somente quando a pessoa vinha a óbito, de deixar a empresa sem um destino certo, justamente buscando a segurança jurídica, buscando a segurança dos seus investimentos, do seu patrimônio e garantir também, né, que tudo saia da melhor forma e que se mantenha o negócio da família, que muitas vezes são gerações que vão tendo a sua empresa e um trabalho de muitos anos, para que esse trabalho não se perca. O planejamento sucessório ele é muito importante e a holding é uma dessas formas de se dar um destino a este patrimônio, né, para que ele fique organizado e facilite a sucessão. A holding familiar, o nome dela, holding familiar, quer dizer justamente isso, que ela é administrada por uma família, que ela administra os bens ali daquela família, né? São todos destinados, então, para essa empresa, que é quem vai administrar esses bens para facilitar todo o processo ali de sucessão. Não sei se você gostaria de complementar alguma coisa. Não, é isso mesmo que a doutora Gilciane falou, porque a holding familiar, que nem a doutora já falou, ela efetivamente ele é um método, né, eficaz, que tem sido usado bastante ultimamente, né? Porém, há necessidade grave da análise do caso. Desse caso, dessa empresa. Porque, assim, a partir do momento que eles decidirem optarem por esse método da holding, a gente pede toda a documentação, é analisado como é que está a situação dos bens, então é criada uma pessoa jurídica, né? E todo o patrimônio físico daqueles, da holding familiar, todo o patrimônio daquela família é transferido para essa empresa jurídica, que é a holding. Ela é a nova proprietária. Isso tudo sob a gerência do patriarca, da matriarca. Ele pode escolher para quem a criação dessa empresa poderá criar também um conselho administrativo para deliberar decisões dentro dessa empresa. Não há necessidade, às vezes, volto a dizer, aquela empresa, às vezes, que os próprios filhos não estão ali junto ou não tem tanta segurança, precisa de alguém especializado. Tem essa possibilidade do patriarca em vida fazer isso, essa orientação, essa busca, essa análise do perfil daquele funcionário ou do perfil daquele herdeiro que possa, enfim, gerir esse negócio, essa holding familiar com um único intuito: guarda
garantia, segurança do patrimônio. Então, nesse momento de criação, como é que é feito? É o mesmo procedimento. Vai ser escolhido o tipo societário, né? Se vai ser uma SA ou se vai ser uma empresa limitada. Tem a mesma Constituição, né? Contrato social, registro na Junta, Receita Federal e demais órgãos. É a mesma situação, tá, pessoal? E aí, em cima disso, ela trabalha dentro dessa holding, na criação do contrato social. A gente volta, como a doutora Gilciane falar, a cláusula do usufruto vitalício. Sim, podemos colocar a cláusula que nem na doação da incomunicabilidade, inalienabilidade, a impenhorabilidade também. E pode também ser colocada uma cláusula que aquele gestor, patriarca, pode deliberar, decidir sem a necessidade dos herdeiros e sucessores até o final da vida. Porém, o projeto holding já se instaurou, aquela empresa continua dando seguimento, aquele patrimônio constituído há anos vai, por fim, ter uma garantia de continuidade. Ele não vai se esvaziar depois do encerramento de vida, como podemos dizer assim. Tem uma tributação menor, sim, isso a gente até teria o nosso contador que poderia nos auxiliar melhor, ele poderia, mas talvez em outra oportunidade. E digo mais, tempo, que nem eu expliquei antes lá do inventário, que é inventário, meses para extrajudicial, mínimo 5 anos judicial. E qual o período de uma holding? Talvez em torno de 30 dias. Então, será que não é uma coisa de repensar, uma questão de olhar qual patrimônio vai ser transferido, qual não vai ser? Uns permanecem na pessoa física devido à tributação, outros serão transferidos para a pessoa jurídica, a fim de ter a melhor situação. Para que a gente não se assegurar e ver a forma e essa comprovada mais célere? Então, esse é o importante, que a gente quer que esse patriarca, quando do afastamento, o caminho já está traçado, já está trilhado com um corpo competente para assumir a gestão, está qualificado. Não é que nem eu volto a dizer lá o inventário, que é pego de surpresa, porque além da dor, do sofrimento, de disputa, de transferência e divisão de bens. Então, na holding já está transferido, já está repassado. No mais, seria isso que eu teria a passar. Não sei se a doutora quer finalizar com alguma coisa da holding. Sim, como você falou a respeito da constituição da empresa, que ela vai seguir, então, o seu tipo societário. Se a família holding não achou que não é seguir o mesmo trâmite de uma empresa normal. Então, vai ser feita ali a liquidação, vai ser analisado o seu ativo e o seu passivo e vai ser dividido as cotas. Então, não vai ter nenhum problema também quanto a isso. Então, a holding, ela vem aparecendo aqui para nós como uma solução, né? Para quem pensa, a holding, ela veio com uma alternativa, então, para fugir da doação, para fugir do... Doação, inclusive, está inclusa ali na holding, que pode ser feita a doação com reserva, né? De usufruto, como a doutora Emanuele já falou. É mais sério que o inventário, que, como já sabemos, o inventário pode ser uma situação desgastante, bastante morosa. E também ela vai um pouquinho além ali do testamento, que é apenas a vontade da pessoa emanada ali no documento para auxiliar a questão ali do inventário. Então, a holding já vai ter integralizado todo o capital das empresas, no caso, ou então da família ali, e já vai estar definido o que cada um vai fazer nessa holding, o que vai caber a cada um, qual a cota parte de cada sucessor. Isso vai trazer bastante segurança. Por isso, ela tem sido vista, então, como uma boa alternativa para quem tem um patrimônio considerável, mas, como a doutora Emanuele já falou, cada caso é um caso. Às vezes, pode ser que não seja vantajoso. Então, você vai precisar sentar com o seu contador, com o seu advogado, e às vezes não basta um advogado, porque precisa de um advogado empresarial, um advogado sucessor, para a gente verificar qual a melhor alternativa. Não existe uma receita para isso. A gente precisa analisar no caso concreto, diante de toda a documentação, diante de tudo que existe de patrimônio, para verificar qual a melhor saída, qual a melhor forma de fazer essa organização. O que é certo é que é melhor se organizar antes de que ocorra o óbito do que aguardar essa infelicidade, porque naquele momento a pessoa já vai estar passando por toda a dor e o sofrimento do luto e ainda vai
ter todo o desgaste de lidar com esse patrimônio, que muitas vezes a pessoa nem tem conhecimento do que tem de ativo, o que tem de passivo, o que precisa ser feito, quais são as obrigações que precisa cumprir. Por isso, sempre é importante fazer um bom planejamento sucessório. Procurar alguém que entenda bastante, conversar bastante com o seu contador, com o seu advogado, para juntos achar a melhor solução. E, é claro, conversar com a sua família para ver o que cada um entende melhor, né? Porque muitas vezes a empresária pode ter mais de uma empresa e tem um herdeiro que ele não tem interesse em administrar aquele bem, depois ele vai estar lá no testamento como administrador daquele bem, vai ser complicado, né? É ao passo que já pode ter outro que já está ali caminhando junto, já está se preparando para assumir aqueles negócios. Então, por isso, é muito importante encarar esse ponto muito difícil, que é sentar com a sua família e fazer um planejamento sucessório com a sua família e com as pessoas que podem lhe orientar, que são o seu contador e seus advogados. Então, é isso que eu tinha para dizer para você. Eu agradeço o convite e espero que a gente tenha trazido alguma coisa que possa ser útil para vocês. Muito obrigada pela presença de todos vocês e até a próxima. Tenham um bom dia. Bom dia.